Olá, paz do Senhor. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Eu não sei o momento que você vai ver esse podcast, mas eu tenho certeza que no momento que você parar para assistir, para ouvir, você será abençoado. Nós estamos aqui hoje com uma convidada para lá de especial, que é a nossa irmã Tatiane Caetano. Nós vamos ouvir um pouco da história dela, da conversão dela, do processo que ela passou com o esposo dela. é, Na época do Covid. Eu quero convidar você a ficar aqui juntinho com a gente, ligadinho, compartilhar. Eu quero convidar você, através da vida da história da Tatiane, outras vidas serem edificadas. Oi, Tatiane, tudo bem? Oi, tudo Como que tá a sua expectativa para esse dia, Tatiane? bem ansiosa. Tá ansiosa? Tenho certeza, pode ficar tranquila, que através da sua história, muitas vidas serão edificadas, muitas vidas sentirão o desejo de conhecer o Senhor e ver que com o Senhor é possível todas as coisas. Tati, eu chamo ela de Tati porque ela é uma amiga íntima, e os amigos íntimos a gente chama por apelido. Como que foi sua conversão? Fala um pouco pra gente como que era a sua vida antes de você conhecer Jesus, até você conhecer Jesus. É, Bem, eu já fui evangélica quando eu era bem mais nova, né? Mas aí me afastei dos caminhos do Senhor e aí mudei para Linhares. Quando mudei para Linhares, era uma vida bem Você morava vazia onde antes, em Tati? Vitória. Em Vitória. Então era uma vida bem vazia, tudo acontecia muito, muito rápido, as coisas. Então Um não tem uma sentido. expectativa, é um sentido. E aí eu teve uma festa na igreja que eu morava praticamente do lado. E aí meu primo ia vir cantar. Na época o Isaías, né, junto com o parceiro dele, ia vir cantar. E a gente resolveu ir nessa festa. A gente foi convidada para ir e fomos. Eu já tinha o meu esposo, e aí nós fomos nessa festa. E quando chegou lá, quando teve o apelo, e aí eu aceitei, levantei a mão e aceitei e queria mudar de vida. Porque Aleluia. eu ia engravidar, né? Eu estava grávida e queria o melhor para o meu filho. Então, eu queria estar no caminho do Senhor, eu queria aceitar, eu queria estar Esse ali. sentido, nós só encontramos com Jesus mesmo, porque a vida sem Jesus, ela é como um princípio, ela é sem forma e vazia, É né? verdade. E você sentia isso dentro de você, e nesse momento que você foi à igreja, você entendeu que seu filho precisava de ter um Sim, caminho a ser percorrido. verdade. E E aí, fala pra gente, como que foi? e aí, eles fizeram o apelo, né? Teve a festa todinha, foi muito linda a festa, bastante gente, porque a igreja era pequenininha. E aí fizeram o apelo. Quando fizeram o apelo, eu tinha um primo que ele não cantava bem, o outro, mas ele era muito de palavras, assim. Hoje ele é afastado dos caminhos do Senhor e a gente tem orado muito para que ele voltar. Mas foi através da vida dele que mudou a nossa vida. Uau! E aí eu peguei, aceitei e fomos caminhando, caminhando, caminhando. Meu esposo ainda não era evangélico, mas todos os dias que eu ia na igreja, Ele ia tinha também. um bar. Não, ele não ia na Ah, ele igreja. não ia. Tinha um bar na frente da igreja e ele ia para esse bar, porque ele não era evangélico, né? Sim. E aí, no período que eu ficava na igreja, ele ficava no bar. E aí a gente foi morando, e era assim, era dias de choro, foi anos de choro, foi 2 anos de choro. E um dia ele falou bem assim: eu vou no domingo. E aí começou a ir no domingo. Quando teve também mais uma festa na igreja, já era evangélica, a família também já era, mas meu esposo ainda não era, então não estava completa a minha casa. E aí um dia meu esposo pegou e aceitou. Que lindo, Foi um glória a dia assim que Deus. eu nem esperava, né? Ele já estava de choros há muitos anos, então eu nem esperava, ele aceitou. E aí começou nós dois caminhar juntos. E Maravilha. foi muito Tati, bom. interessante você ter falado que você não era evangélica, e aí você toma a decisão de ir na igreja, ver o seu primo cantar, e aí você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Hoje o seu primo não está na presença de Deus, mas eu tenho certeza que você ora e chora para que Jesus resgate ele novamente.
E aí, nesse decorrer dessa trajetória, seu esposo ele não vai junto com você. E ainda para piorar, para gravar mais, ele ia com você até no caminho, né? Ficava no bar, o período que você estava no culto, e você estava ali na igreja. E eu imagino que seu coração clamava sem cessar para que o Senhor salvasse seu esposo. E até que um dia Jesus olha com olhar de graça e fala: é hoje. E ele aceitou Jesus como Salvador. Foi. Meu Deus, eu imagino. Então, assim, irmãs, você que nos assiste nessa tarde, né, nesse dia, se o seu marido ainda não está na presença de Deus, se o seu filho não está na presença de Deus, Tati, qual o conselho que você dá para essa mãe, para essa esposa, para essa irmã que tem um familiar, né, para essa pessoa que tem um familiar que não está na presença de Deus, mas que o coração dela almeja que esse familiar reconheça Jesus como Salvador? Existe uma frase que eu sempre falo, até hoje, sempre quando alguém me pede um conselho, ou minha esposa, eu sempre falo. Não, mesmo que você passar um momento difícil lá na igreja, porque nada é fácil, uma desilusão, desanimar, não chegue em casa e conte. Então, assim, foi maravilhoso, foi lindo. Você foi ali para adorar. Então, todos os dias que eu chegava em casa, eu falava, nossa, foi lindo o culto, foi maravilhoso. Porque era. Só que tinha dias difíceis, mas eu não contava. E eu sempre fui assim, conversando e falava que era muito bom, que era sempre mostrando para ele que mudou a mim e também iria mudar ele. Então, é sempre ter fé, prosseguir, parar não é o momento, não é a única saída é Deus. Então, nós tem que orar mesmo, tem que continuar, e aí ele vai vir junto. Uau! Maravilha! E quem é a Tatiane hoje? Nossa, a Tatiane hoje é uma mulher totalmente diferente. Glória a Deus. Como diz aqui no Tempo de Avivamento, é uma mulher transformada pela palavra de Deus. Que maravilha! Então, assim, eu sou uma mulher muito diferente. Eu era muito explosiva e hoje eu não sou muito mais. Eu melhorei muito, oro mais, busco mais. Eu quero mais de Deus. Aleluias. E aí, gente, por isso que hoje ela é a nossa convidada para o nosso podcast Avivados. Por quê? Porque ela recebeu esse avivamento em Deus. E todas as vezes que nós recebemos o avivamento em Deus, nós nos transformamos em uma pessoa que avivada. E as pessoas elas precisam conhecer a nossa história. E amanhã pode ser você estar sentado aqui comigo contando a sua história de avivamento, do que Deus fez na sua vida, na vida do seu filho, do seu marido, da sua casa. Não é mesmo, Tatiane? Verdade. Tatiane, como que você conheceu o Ministério Tempo de Avivamento? Nossa, foi muito legal. Foi assim, eu estava passando uma situação muito difícil no ministério que eu estava. Só que eu não podia ainda sair de lá. E aí eu conheci a pastora Josiele no Facebook. Ela era minha amiga do Face, pessoal. E assim, eu fui conversando. Já tinha ido no Ministério Tempo de Avivamento, foi até numa festa que teve, que todo mundo tava de amarelinho, muito lindo, mas eu nunca pensei que eu seria do Tempo de Avivamento. E aí, conversando ali com a pastora, ela me dava vários conselhos ali durante aquelas mensagens, e eu contava minha vida para ela, uma pessoa que eu nem conhecia. E ali, contando a minha vida, em nenhum momento ela falou assim, vem pro Tempo de Avivamento. Ela só foi me dando conselhos. E durante esse conselho eu recebi um convite, vamos lá no Tempo de Avivamento. Aí juntou minha irmã, juntou o Sebastião, juntou todo mundo, então vamos. E aí eles até foram primeiro, nesse dia eles foram na frente, eu fui sozinha, meu esposo não foi, porque até então a gente estava no outro ministério, meio fracos, né? E aí fomos lá nesse dia, nossa, e aí foi o dia que eu conheci o Tempo de Avivamento, não queria mais sair de lá. Não, e tem mais. Eu lembro que você era minha amiga do Face e ela ia na igreja e não falava comigo pessoalmente. Daqui a pouco a gente começou a conversar, aí eu descubro que Tatiane Caetano era minha amiga do Face. Eu falo assim, ô amiga do Face. Mas foi maravilhoso. E hoje, você estando aqui, Tatiane, nós não temos vínculo só de membro
membros e ovelhas, é vínculo de família, né? É o que a gente sempre tenta ter com todas as pessoas. Lógico que com algumas pessoas, talvez por vir decepcionado de outros ministérios, demora mais criar esse vínculo. Infelizmente, com algumas outras, esses vínculos eles não são criados. Mas não porque a gente não quer, mas porque talvez a pessoa, né? E a gente tem que respeitar o espaço de todo mundo. E hoje a sua família é a minha família é a sua família. E não é mais só os amigos do Face, são irmãos, são família, né, em Cristo Jesus. E eu lembro que desse período que você está aqui, que na época do Covid, você passou por uma experiência muito forte. E o Gilmar Caetano, né, ele pegou Covid e você passou um processo muito forte e doloroso. Tati, no meio desse processo, você aprendeu? O que você aprendeu? Fala um pouco pra gente. Olha, foi muito dolorido mesmo, mas desse processo, Deus, para tudo ele tem um propósito. Exatamente. E foi um processo muito lindo, porque eu me senti amada. Às vezes a gente quer um amor de uma pessoa e não é a mesma coisa. Eu tô bonita, você me ama. E não é a mesma coisa. E quando o Gilmar foi para o hospital e passou esses 8 dias lá, eu me senti amada pelo Senhor. Ele me provou o amor dele por mim. Eu tinha várias outras coisas que o Senhor tinha me mostrado, mas eu precisava desse momento. E foi muito lindo, porque o Senhor falou: eu te amo, eu tô contigo. Porque eu sabia que o Senhor ia curar. Porque quando eu saí de lá, eu falei assim: você vai ficar, mas o Senhor vai curar e você vai voltar. Tati, ele passou no vale, né? Foi um processo que eu achei que eu iria pelas minhas comodidades e ele que foi. Então, assim, eu sabia que Deus ia tirar ele de lá, que Deus ia curar, que Deus tinha um propósito, não era de morte. Só que eu precisava ser... Quem precisava de cura era eu. Você já pensou? Quem precisava era eu. Gilmar estava no leito, mas quem precisava ser curada era você. Isso aí. E você foi curada? E nesse processo eu fui curada. Glória e graças a Deus sou não curada de doença, mas curada do amor de Jesus por mim. Você entendeu que Jesus era tudo que você precisava em qualquer momento da sua vida. Isso aí. E aí ele venceu o Covid, o nome do Senhor foi glorificado e você é uma filha amada do Pai. Nossa, como sou amada. Glória a Deus. E nesse processo que você passou, existiram pessoas que foram fundamentais? Sim, muitas. Eu não tenho palavras para descrever. Eu sou muito grata pela vida da irmã Luciane, de Valdemir. Gente, todos os dias ele estava lá. Tinha dias que eu falava bem assim, era o culto da família. E isso me marcou muito. Eu falei bem assim, ele precisava tomar essa injeção para trombose todos os dias. E eu falei bem assim, a gente vai aí na frente da sua casa e você dá a injeção nele, aplica a injeção, né? Ela falou assim, não, eu vou aí, nós vamos aí. E todos os dias, quando eles saíam do serviço, eles iam lá aplicar a injeção. Foram uns 15, 20 dias. Então, assim, eu sou muito grata a eles. Eu entendo que o Senhor lhe prova o amor dele por nós também através de vida de pessoas, né? Sim, sou muito grata a pastora José e o pastor Reinaldo, porque eu fiquei sabendo que eles voltaram de viagem por nós, por ele, né? Pelo aquilo que a gente estava passando. Então, eu sou muito grata também. A Vanessa e o Sebastião, que, querendo ou não, eu estava de Covid e eles abraçaram a minha família ali dentro da casa Não abriram deles. mão de estar com vocês, e né? assim, apoiaram a gente todo o tempo. Eu não tenho, assim, a descrever se eu falar por nomes, porque eu vou esquecer de alguém. Sim, sim, mas pessoas foi fundamental, né? Foi Fundamental. A Elisângela, que esteve ali, Glória a Dinéia. Nossa, teve várias gente que orou. Então, é muita coisa. O Senhor nos presenteia com pessoas, né? Sim. A palavra de Deus em Romanos 12 diz assim, que nós devemos ter esperança, ser paciente, nos alegrar no meio das tribulações, das provações e perseverar na oração. Isso aí. Então, se você está passando por um problema, por uma dificuldade, entenda, tem um propósito. Tem um propósito maior para que o nome do Senhor seja glorificado e persevere na oração. Nós não vencemos nenhuma etapa da nossa vida, nenhuma dificuldade, se não for na oração. E outra coisa, por quê?
eu costumo dizer que nós fazemos depósito de oração no céu. Porque no momento que chegar uma dificuldade que você não ter tanta força para orar, você vai fazer o saque desse depósito de oração e Deus vai colocar pessoas na sua retaguarda para te ajudar em oração. Então, persevere na oração. Tenha esperança, alegria e paciência. Mas, principalmente, persevere na oração. E hoje, passado tudo isso, superaram tudo isso, graças a Deus, vocês estão à frente do culto de primícias. E eu já quero deixar o convite aqui para vocês. Todo primeiro domingo do mês, à noite, nós temos o culto de primícia, onde nós convidamos as pessoas a trazerem 1 quilo de alimento, porque através desse alimento, né, Tatiane, famílias são abençoadas. Uma família que está necessitada, está precisando, nós temos um projeto social na igreja e esse alimento é convertido para essa família em forma de cesta básica, e essa família é abençoada. E você é o meu convidado para estar aqui adorando juntamente comigo e com essa família que está à frente, que é a Tatiane e o Gilmar. E os filhos dela, gente, porque os filhos dela trabalham na igreja também, eles também exercem ministério na igreja, Luiz Marcos, Luiz Fernando. Como que foi você chegar no culto de primícia? Como que tem sido sua experiência? O que Deus tem feito através de você estar à frente do culto de primícia? Olha, a experiência, a gente aprende cada dia, né? E eu tenho aprendido muito. Nossa, a gente, na frente do culto de primícia, não tenho nem o que falar, porque a gente gosta. Nós gostamos de ajudar, de estar ali, de oferecer o melhor para o Senhor. Deixar as nossas necessidades para ter o objetivo nas necessidades do Senhor na nossa vida. Então, assim, tem sido maravilhoso estar na frente do culto de primícia, tem sido uma bênção, o Senhor tem mudado a minha vida, cada pregação que é falado ali tem ensinado. Até quando a gente vai lá e compra as verduras para poder arrumar o culto, tem mudado a nossa vida, porque ali a gente vai conversando, é muito lindo. Tatiane, de repente eu sou uma pessoa que tem um empreendimento e quero ajudar no culto de primícia e não sei como fazer isso. Eu lembro que você levantou uma campanha. Fala pra gente como que foi essa campanha. Na verdade, foi uma forma de agradecimento. Pelo Gilmar ter passado pelo Covid e o Senhor ter curado, foi uma forma de agradecimento ao Senhor. O que eu fiz é que tirei um final de semana, da semana todinha, de segunda até domingo, que era perto do culto de primícia também. E aí, as pessoas, quem fosse ali fazer o cabelo, não iria me pagar com dinheiro, iria pagar com o alimento. Eles levariam o alimento, a quantidade do valor do cabelo, e aí eu pegava aquele alimento e trazia para o culto de primícia. Você doou a sua semana de trabalho, sim, converteu em alimento para que outras famílias foram abençoadas. Sim. E aí, de repente, você também quer abençoar e não sabe como fazer. Você pode pegar essa ideia aí. Talvez você não tenha condições de dar uma semana de trabalho, mas você pode dar um dia de trabalho, você pode dar 1 hora de trabalho. E através da sua vida, famílias serem abençoadas. Verdade. Não é isso, Tatiane? Uhum. E aí, Tatiane, o que você espera para o seu ministério daqui para frente? Aonde você quer chegar? Tem algum sonho? Eu tenho, assim, o que vier da parte de Deus, eu tô pegando. Isso aí. Então, assim, vou orando, vou buscando, porque a minha família tá bem encaminhada. Glória a Deus. Então, assim, o que vier, tô aqui. O que vier, você jamais lutará fora, né? Não. Amém. Como é bom poder saber que nós podemos contar com pessoas como você, como a sua família, né? Pessoas tão maravilhosas. Nós somos presenteados com membros congregados, visitantes como você, e eu louvo a Deus por isso. Tatiane, nós chegamos ao final do nosso podcast Avivado. E eu vou pedir você para estar fazendo uma oração para abençoar a vida dos nossos ouvintes, para abençoar a vida. Lembrando, pessoal, que a Tatiane, ela não é somente a líder da primícia, não. Ela é a mãe do Luiz Marcos e Luiz Fernando, ela é a esposa do Gilmar, e ela também é uma empreendedora. Ela tem um salão que mexe com cabelo, inclusive os meus cabelos são feitos por ela, e ela também atende personalizados. Não é isso, Tati? Isso. Que é
hoje a sua vida no secular que você ganha trabalhando com essas atividades, né? Aham. Amém? Então vamos Amém. orar? Vamos. Senhor Deus, muito obrigada. Muito obrigada por esse momento aqui neste lugar. Muito obrigada, Senhor, por ter nos trazido aqui neste lugar. Senhor, que através desse depoimento, podcast, o Senhor possa ajudar várias Em famílias, nome de Jesus. que venha buscar várias pessoas, que quando eles ouvirem, eles possam sentir a diferença, que cada mulher, Senhor, possa se sentir forte, orar pelo teu esposo, não deixar de buscar pela tua Em família. nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, muito obrigada, agradeço pela vida de cada um que está aqui e que o Senhor possa guardar as nossas vidas cada dia mais. Em nome Amém. de Jesus. Amém.